tanto hoje o Luiz, goleiro do São Caetano, como o goleiro do Ipiranga no meio de semana na falta do Pikachu. Se ele dá um passo antes, ele chega nessa bola, porque é uma bola... O pessoal realmente segue em boa. Fala, Mansur. Não, só com um detalhe, essa bola ela só bate na lateral da rede, dando a impressão de que ela foi até mais no canto do que realmente foi, por causa do desvio do Luiz, né? Ele chega na bola, mas ele não chega, não sei se ele não chega com a mão tão dura assim para bater na bola, ou se ele está chegando tarde, já chega sem força na mão, mas ele chega a tocar e é ele que joga a bola para a lateral da rede. Isso aconteceu. O gol do Pikachu também tem, né, Caio? São faltas. Quanto mais. É um detalhe técnico, quanto mais perto a falta é da entrada da área, mais difícil fica para o batedor tirar essa bola por cima da barreira e ter espaço para ela cair com velocidade. Então, essa falta mais próxima, normalmente, ela é batida dessa maneira, como o Dani, que era até um pouquinho mais distante, mas principalmente a do Pikachu foi batida, ou então no canto do goleiro. Você cobre a visão do goleiro e dá uma pancada no canto do goleiro para que ele tenha dificuldade no tempo de reação. Quando a falta é um pouquinho mais distante, como por exemplo a do Scarpa, no contra Defensa e Justiça, né, no meio de semana, aí essa bola vem mais pesada, com mais velocidade, dá tempo dela subir e cair para dificultar a vida do goleiro. Muito bem, a gente estava falando aqui também dos jogadores que o Crespo teve a oportunidade de observar, vamos rodar lances de alguns deles. Foi tempo suficiente, Mansur, para a gente ver, por exemplo, o que o Éder pode contribuir para o São Paulo? Eu acho que o tempo até foi, a circunstância do jogo é que era muito diferente, era um jogo praticamente decidido, com o São Paulo já, por vezes, atacando até mais o espaço, São Caetano tentando sair um pouco mais para o jogo. A gente tem também que considerar nessa análise que é um adversário cheio é um clube com muitos problemas, o São Caetano, um jogador que tem alguns fatores que podem facilitar ele vinha na China acostumado a jogar numa dupla de ataque, então essa movimentação de hora pelo centro, hora buscando o lado do campo, talvez... Jogou 30 minutos e sentiu essa falta de ritmo, que sentiu um pouquinho esse lado físico, mas pelo menos na minha análise, em 30 minutos ele foi o atacante mais perigoso e mais efetivo do São Paulo no jogo de hoje. É claro que a gente, com a sequência de jogos, com mais ritmo, com mais condicionamento, o Éder vai render cada vez mais, mas o gol que ele fez é de centroavante diferenciado, né? Você vê a forma como ele trabalha curto, busca aproximação, depois se livra da marcação com jogo de corpo, o nível de finalização que ele tem, e aí muito mais do que o jogo de hoje, é o que a gente já acompanha da carreira dele, de renovar o contrato, que é da base, que é muito bom jogador, e que nessa cabeça de área, que era ocupada o ano passado, na temporada passada, pelo Luan, que é um grande marcador, mas tem um pouquinho mais de dificuldade de se apresentar lá na frente, agora é do Rodrigo Nestor que fez esse gol. Por quê? O jogo do Daniel nessa temporada, a qualidade do elenco e as opções que ele tem de velocidade. O São Paulo, o ano passado, era um time que jogava curto, que jogava com aproximação, tabelando, ganhando campo, mas de uma maneira mais compacta. Hoje o São Paulo conseguiu o Rojas recuperado, e tomara que ele não tenha nenhuma lesão mais séria, porque ficou afastado durante muito tempo, que é um velocista. As informações que a gente tem é que o Bruno, que veio da Ponte Preta, também está treinando muito bem. Aí você tem o Éder, que também é um jogador de velocidade, tanto para dar profundidade à equipe, como com a bola, né? Porque uma coisa é você ser rápido, outra coisa é você ser veloz. Ele tem as duas características. Ele tem o drible, ele tem a mudança de direção. Então, a hora que o Daniel receber essa bola de frente, no meio de campo, e ter opções, tanto para jogar curto, como para fazer um lançamento à frente, eu acho que o rendimento dele vai crescer ainda mais. Pode ficar com a 10, né, Caio? Porque tem moral para isso, mas não precisa jogar de 10, né? Que é nessa função aí em que muitas vezes ele estaria recebendo a bola de costas para o gol do adversário. Pode jogar vendo o jogo, que vai favorecer muito o Daniel e o próprio São Paulo. Vocês já em alguns momentos aí do papo pontuaram ideias do Crespo que estão aparecendo e que hoje a gente também pôde observar. De novo, né, Mansur? Vamos falar da facilidade do jogo, claro que isso também interfere, mas assim, para um time que volta a jogar depois de uma paralisação, né, começos de trabalho, desde o ano passado, têm sido muito atribulados, né? É verdade, e eu tinha uma preocupação em relação a esse São Paulo, que evidente, de novo falando, é a mesma questão, de uma maneira que ninguém gostaria, a gente está vivendo uma tragédia, foi isso que paralisou o campeonato. Mas voltando para o aspecto esportivo, eu tinha uma preocupação com esse São Paulo, que era essa obsessão por um título, que fez com que o trabalho praticamente emendasse uma temporada na outra para a grande maioria dos jogadores que já estavam no elenco desde a temporada. Do São Paulo como favorito para tudo.
muito distante disso. Mas o início de trabalho anima, principalmente por tudo isso que a gente vem conversando. Ideias de jogo, posicionamento, elenco. E quando a gente fala de elenco, só para completar o que o Mansur falou, o São Paulo joga na segunda e joga na quarta de novo, que é o que vai acontecer com a maioria das equipes. Sim. Por conta dessa parada. E não é em tom de crítica, né? Os clubes assinaram, concordaram, e a única maneira que era possível que o futebol voltasse. Então, você vai ter que rodar todo mundo para que você não tenha lesão muscular, já que você vai jogar praticamente a cada 48 horas. Bom, falamos tanto do Crespo. Aliás, o Caio completa, tem pacote completo, é segunda, quarta e sexta. Tem o clássico com o Palmeiras na sexta-feira. Eu tava tentando dar uma amenizada no Crespo. Ali, ó, você foi com a sola. O compromisso está assumido, então tem que jogar mesmo para poder tentar fechar esse calendário aí, né? Falamos tanto do Crespo, vamos ouvir o treinador do São Paulo sobre o jogo de hoje. Foi muito importante este período de trabalho. A situação não é fácil para todos. Pero aproveitamos a possibilidade de elaborar tanto nestes dias. Mistura um pouco com o italiano, né? Eu estava comentando aqui que ele mistura um pouquinho com o italiano. Caio, você não achou, não? Você que morou lá na Itália, acho que ele está ajudando, né? Está ajudando na transição do castelhano para o português, um pouquinho de italiano também. E ó, ele usou bem esse tempo aí, né? Sem jogos, evoluiu no português. Evoluiu. Eu acho muito legal quando um treinador se dedica não só ao campo, mas à cultura do novo país que ele está, né? Como é o caso de nós aqui no Brasil, de querer aprender a língua, os costumes, de se ambientar e criar raízes, né? Não é aquela coisa de vir aqui, ganhar o seu salário no fim do mês e na primeira dificuldade pegar o seu boné e sair fora. As referências que a gente tem, as informações que a gente tem do dia a dia do Crespo são muito legais, tá? Eu sempre procuro estar conversando com os jogadores, conversando com os dirigentes e até com os membros da comissão técnica. Não conversei com o Crespo, já o enfrentei quando eu era jogador, mas ainda não tive a oportunidade de conversar com ele desde a chegada dele no São Paulo. Mas o que dizem é que o dia a dia dele é muito bom. A dinâmica de trabalho dele, a comissão técnica, teve um impacto muito positivo junto ao grupo de jogadores. Volto a dizer, é início, tem muita coisa pela frente, mas anima. Sempre que a gente fala dessa questão de aprender a língua, Mansur, eu me lembro de um caso de um treinador americano que veio trabalhar no basquete do Rio de Janeiro. E aí eu o entrevistei para o Jornal Globo, onde eu trabalhava na época. Ele disse o seguinte: eu tenho dificuldade com duas palavras da língua portuguesa. Uma é esparadrapo. Aí eu falei, mas por quê? Porque eu não consigo falar. Essa palavra é muito complicada para mim. E a outra é defesa. Eu falei, mas a defesa é uma palavra simples. Ele falou, eu sei, mas eu falo e eles não me entendem. Eu falo em defesa e os jogadores não me entendem, eles só querem atacar. Então aí já não era mais um problema de compreensão da língua, né? Mas eu acho que o Crespo está indo bem, parece, nos dois sentidos, né? A boleirada está falando a língua dele. Não, a compreensão parece boa nesse início de trabalho. Eu acho que também esse esforço de falar o idioma é também uma demonstração de respeito pelas pessoas com as quais ele vai se comunicar, que ele vai, através da imprensa, também se dirigir à torcida, se fazer entender. Acho que isso é muito louvável. Bom, nós Argentino em ação no Campeonato Brasileiro, você acompanhou agora, antes do troca de passes, né, o empate do Santos com o Botafogo. O Botafogo é o pior time do campeonato e o Santos escalou um time de garotos. E aí, como o próprio Lédio Carmona disse na transmissão, né, digamos que não tinha um cenário muito positivo para a qualidade do jogo.